Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar agora da Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite, segunda-feira, 29 de maio, terminou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão, o último piso, né, do futebol nacional. A A, a B, a C e o último piso, a D. Ontem o Águia de Marabá, campeão paraense, hein? Foi campeão em cima do Remo. Ganhou em casa, perdeu na casa do Remo, nos pênaltis. O Águia Marabá foi campeão paraense. E por isso ele jogou ontem, segunda-feira, ganhou do São Francisco do Acre, lá em Marabá, no Pará, e assumiu a liderança isolada do seu grupo. O campeão paraense vai bem também no Campeonato Brasileiro da Série D. Mas para explicar para vocês que não acompanham sempre, que estão chegando agora, ou até para dar satisfação também, o regulamento da Série D é totalmente diferente. Na A você tem 20 times, turno e retorno. Na B você tem 20 times, turno e retorno. Na C você tem 20 times, só turno, classificam os 8 para a segunda fase e os 4 últimos caem, certo? Na D são 64 times, isso mesmo. 64 times, divididos em 8 grupos, com 8 times cada um, regionalizados. E aí você vai fazer turno e retorno dentro dos respectivos grupos, ou seja, 14 jogos, 7 no turno, 7 no retorno, 14 jogos. Terminando esses 14 jogos, os 4 primeiros colocados de cada um dos 8 grupos, ou seja, 32 clubes, vão se classificar para a segunda fase. É esse o regulamento. E vocês vão notar que apesar da gente estar na quarta rodada, terminou agora a quarta rodada, falei para vocês, são 14, faltam 10. Ou seja, se faltam 10, são 30 pontos em disputa. Mas até agora, nessas 4 rodadas, as movimentações dentro do G4, são os 4 que se classificam, são pequenas. Vocês vão vendo, tem algumas chaves que, é claro, estão muito próximos, mas os caras não saem, os clubes não saem do G4. Vou dar um exemplo. O Maranhão no grupo A2 entrou e saiu o Cordino. A movimentação no A1 não houve, no A2 foi essa. No A3, o Pacajus do Ceará entrou e o Campinense saiu. No A4 entraram o Sergipe e o Retrô do Pernambuco e saíram o Bahia de Feira e Jacuipense, 2 times baianos. No A5 não teve movimentação no G4, os mesmos. No A6 os mesmos. No A7 o Maringá entrou e o Craque de Catalão de Goiás saiu. E no grupo A8 não teve movimentação. Então notem que apesar de a gente estar no início, né, são 4 rodadas de 14, mas as movimentações são pequenas. Vou passar tudo isso para você. Antes vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Se você curte, já gravei o vídeo da A, já gravei o vídeo da B. Estou gravando hoje o vídeo da D e amanhã, ao término, hoje nós teremos a última rodada, o último jogo da Série C, daí eu gravo da C para você também, ok? Então vamos lá, conto com a sua inscrição, com o seu like e se você quiser fazer pergunta, trocar ideia como a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, fique à vontade, eu estou respondendo todo mundo para a gente bater sempre aquele papo sobre o futebol brasileiro. Olha, vamos começar então lá no grupo 1, que foi o jogo de ontem que eu falei para vocês. O Águia Marabá fez 2-0 no São Francisco do Acre. 2 gols do Luan Santos, hein? 2 gols do Luan Santos. O campeão paraense vai bem, fez 2-0 no São Francisco. Ele estava no G4 já, ele era o vice-líder, agora ele é o líder com 9 pontos. E o São Francisco é o 7º colocado com 3. O Nacional, que é o vice-líder, ganhou do Trem lá no Amapá por 1-0, gol do Francisco Olivan. E aí ele era o terceiro, vai só ser segundo. Tem os mesmos 9, o Nacional de Manaus. Os mesmos 9 do Águia Marabá, mas nos critérios o Águia Marabá é primeiro, o Nacional é segundo. O Trem é o Lanterninha com 3 pontos. O Trem é a Lanterninha com 3 pontos. O São Raimundo, que na rodada passada era o líder, ele ficou no empate com Princesa de Solimões, lá de Amazonas, 1-1. Juninho para o Princesa e São Raimundo, Rafael Barros. O São Raimundo com 7 pontos de primeiro passou a ser terceiro, mas segue no G4, enquanto o Princesa continua na 5ª colocação com 4 pontos. E fechando o G4 desse grupo A1, a Tuna, a tradicional Tuna Luso lá do Pará, empatou com o Maitá lá no Acre, Enzo para a Tuna, Aldair para o Humaitá,
A Tuna segue com 7 pontos, os mesmos do São Raimundo, mas dentro do G4, enquanto o Humaitá, com 4 pontos, é o sexto colocado. Então, o G4 desse A1, Águia Marabá 9, Nacional de Manaus 9, São Raimundo de Roraima 7, Tuna Luso do Pará 7. E está próximo ali, Princesa com 4, Humaitá com 4, São Francisco com 3 e o Trem do Amapá com 3. Na quinta rodada, os jogos acontecerão domingo e segunda. A Tuna recebe o Asa, um duelo de G4. Se a Tuna em casa ganhar do Águia, é ela que ultrapassa o Águia, que é o líder. Mas olha que duelo dentro do G4, domingo, 15 horas. No domingo também, o Nacional, segundo colocado, pega o São Raimundo, terceiro. Então notem que o G4 vai estar em confronto, o que pode favorecer outros times. Um empate, os outros times vão, se encostam, enfim. De qualquer maneira, Tuna e Águia Marabá às 15 e Nacional e São Raimundo às 16 é o duelo dos times do G4 desse A1. 18 horas do domingo, São Francisco recebe o Humaitá. E na segunda-feira, lá no Amapá, o Trem recebe a Princesa dos Solimões. Esses serão os jogos da quinta rodada, certo? Vamos para o grupo A2, onde nós tivemos movimentação no G4 e temos o único time 100% Ferroviário lá do Ceará, do técnico Paulinho Kobayashi, fazendo uma campanha brilhante. O Ferroviário, jogando em casa, fez 1-0 em cima do Caucaio, duelo cearense. Gol do Alisson aos 36 do primeiro tempo. Ferroviário manteve o 100%, líder isolado, 12 pontos. E o Caucaia é o sétimo colocado com 2, 10 de distância. Você vê que já vai disparando e já vai caminhando para a classificação tranquila o Ferroviário. O segundo colocado desse grupo A2 é o Parnaíba. O Parnaíba que tomou uma sapatada no Maranhão, gente. Vice-líder, foi jogar com o Maranhão. Lá no Maranhão tomou de 4-0. Fabrício 2, Rafael e Daniel Passira. O Maranhão com essa goleada, ele saiu lá da quinta colocação, foi para a terceira e ele entrou no G4. Ele tirou o Cordino. Então veja que essa patada. Ferroviário 7, Parnaíba segundo... Desculpa, Ferroviário 12, 100%. O Parnaíba segundo 7, 5 a menos. Olha como o Ferroviário já está caminhando. O Maranhão entrou com 5, ou seja, 7 a menos, né? E aí, quando o Maranhão faz no Parnaíba, o Parnaíba mesmo apanhando continua na vice-liderança. E aí, o quarto colocado desse grupo é o Atlético Cearense. O Atlético Cearense, que nessa rodada perdeu do Tocantinópolis, lá em Tocantins, por 2-0. Tocantinópolis foi a 4 e o Atlético Cearense tem 5. Os mesmos 5 do Cordino, que empatou 0-0 com o Lanterninha Fluminense do Piauí. Então você ficou Ferroviário 12, Parnaíba do Piauí 7, Maranhão 5, Atlético do Ceará 5. Esses estão no G4. Maranhão entrou e o Cordino que empatou saiu. Mas o Cordino tem os mesmos 5 do Atlético Cearense, a briga tá boa. E ali chegando o Tocantinópolis com 4 também. Situação um pouquinho mais afastada, embora seja só 3 pontos, uma vitória, Caucaia com 2, Fluminense do Piauí com 2. Na próxima rodada, quinta, teremos no sábado, 3 da tarde, Atlético Cearense, quarto colocado com o líder Ferroviário. Duelo cearense e aí duelo de G4. 16 horas do sábado, 3 de junho, o Maranhão, que entrou, vai enfrentar o Lanterninha Fluminense do Piauí. 19 horas do sábado, o Parnaíba, vice-líder, vai pegar o Cordino, que acabou de sair, é o quinto colocado, mas está na briga. E no domingo, às 15 horas, o Caucaia do Ceará recebe o Tocantinópolis num duelo aí para tentar se aproximar do G4. Esse é o nosso grupo A2, onde temos o único time 100% dos 64 participantes, o Ferroviário do Ceará. Vamos para o grupo A3, onde a liderança é do Souza. O Souza, a terra do dinossauro. Conheço lá, fui 2 vezes fazer jogos lá na cidade de Souza. O Souza, de virada, fez 2-1 em cima do Campinense. O Gilvan, de cabeça, fez o gol do Campinense. Aliás, o Gilvan tá brigando pela artilharia do campeonato aí, hein? O Gilvan tem 4 gols e junto com o Ristoni, do próprio Souza, não fez gols ainda, o Gilvan é um dos artilheiros com 4 gols. Fez 1-0 para o Campinense, mas Alexandre Aruá e o Maicon Rangel fizeram a virada para o Souza, líder. Souza, 9 pontos, líder do grupo A3, enquanto o Campinense saiu. Com 4 pontos, o Campinense foi para a 6ª colocação e saiu momentaneamente aí do G4.
Você vê que com uma derrota faz, né? O vice-líder agora desse grupo é o Pacajus do Ceará. O Pacajus meteu 3-0 no Lanterninha Globo. E o Globo, inclusive, mandou o técnico embora, Igor César, 3 jogos, segundo treinador. E já contratou André Caldas. Não sei se vai adiantar muito não, parece que o Globo está com o time fraquinho, né? Mas enfim, Marcos Vinícius, Guto e Edson Reis fizeram os gols do Pacajus, que com 7 pontos, 2 a menos que o Souza, tá ali brigando, né, pela liderança e está dentro do G4. E o Globo com um pontinho só é o lanterna até agora o tempo todo, né? O terceiro colocado com o 7 do Pacajus é o Nacional da Paraíba, que empatou com o tradicional Santa Cruz por 2-2. Olha, o Santa Cruz com gols do Pipico e do Emerson Galego, contra um gol do Arthurzinho, vencia por 2-1 até os 49 do segundo tempo. Na última bola do jogo, o Wesley empatou. Santa Cruz com 7 é o quarto, o Nacional com 7 é o terceiro nos critérios. Mas o Souza, o Nacional e o Santa Cruz já estavam no G4, enquanto o Pacajus entrou e o Campinense saiu, né? Quem tem 7 também, que nem o Santa Cruz, que nem o Nacional, que nem o Pacajus, mas está fora, é o Potiguar. O Potiguar está fora, né? Nessa rodada, por quê? Porque ele venceu o Iguatu do Ceará por 1-0, gol do Michel Potiguar, mas nos critérios, o Pacajus com 7 é o segundo, o Nacional com 7 é o terceiro, o Santa Cruz com 7 é o quarto, e o Potiguar está fora, mas está com 7 também. Olha que briga boa, né? O Campinense que perdeu tem 4, o Iguatu que perdeu tem 3 e o Globo tem 1. Tirando o Globo, eu acho que todos têm condições de classificar, né? O Souza já está afastando um pouquinho, por exemplo, o Souza do Iguatu já são 6 pontos. Mas temos que lembrar que a quarta rodada são 14. Faltam 10, faltam 30 pontos. Muita coisa vai acontecer. Na próxima rodada, quinta-feira agora, hein? Eu estou gravando o vídeo nesta terça-feira, 30 de maio. Quinta-feira agora, o Campinense já recebe o Nacional. O Nacional tem 7, o Campinense tem 4. Se o Campinense ganhar lá em Campina Grande, ele pode entrar no G4 e até tirar o Nacional, que é o vice-líder. Olha que jogo importante. No sábado, o Santa Cruz, o quarto colocado, recebe o líder, o Souza, lá no Arruda. E olha, 30 mil pessoas podem apostar que terão lá, hein? Sábado às 16 horas. Depois, no sábado às 19, o Pacajus, o segundo colocado, vai receber o Potiguar, o quinto. Mas os dois têm 7 pontos. Que jogão. E no domingo, o Lanterninha, lá no Rio Grande do Norte, o Lanterninha Globo, recebe o Iguatu do Ceará. Vamos ver como fica a situação dessas duas equipes, as duas últimas colocadas do grupo A3. Então vamos para o grupo A4, onde o líder é o Cruzeiro, lá de Alagoas. O Cruzeirão empatou no duelo com o Sergipe, do Falcon do Sergipe, fez 1-1. Pablo Pardal para o Cruzeiro, Emerson Carioca para o Falcon. Cruzeiro é o primeiro com 8, continua na liderança. O Falcon é o sexto colocado com 5 pontos, mas está ali, na cola. Você vê, tem 3 pontos a menos que o próprio Cruzeiro. A briga está muito boa nesse grupo. O Sergipe ganhou do Asa por 2-1, 2 gols do Júnior Timbó, vocês lembram dele? Conhecido e tal, aqui em São Paulo eu lembro dele jogar na Portuguesa, por exemplo. Júnior Timbó fez os 2 do Sergipe, Joãozinho fez o do Asa. Moral da história, o Sergipe subiu para a segunda colocação com 6 pontos e o Asa virou terceiro com 6. Só nos critérios, mas os dois estão no G4, né? E o quarto colocado passou a ser o Retrô. Retrô empatava, não ganhava de ninguém. Ganhou do Atlético da Bahia por 2-1. Hadley e Giva para o Retrô e Nixon para o Atlético da Bahia. O Retrô entrou quarto colocado com os mesmos 6 pontos do segundo do Sergipe, os mesmos 6 pontos do terceiro do Asa. E você vê que todos têm 2 pontos a menos só que o Cruzeiro. Olha que chave difícil, O Atlético da Bahia é o lanterninha com 1 ponto. Esse parece que está ficando cada vez mais distante, que só veio para participar. Não vai disputar nada para classificação, né? E aí, se a gente está falando com 5 pontos, o Bahia de Feira empatou com o Jacuipense, duelo baiano, 2-2. Everton Canelo e Dion para o Bahia de Feira, Eudair e Jean para o Jacuipense. Pois bem, Bahia com 5 pontos, Jacuipense com 5 pontos, quinto e sexto colocado. Mas olha que Cruzeiro de Alagoas, 8. Asa, o segundo colocado, Sergipe com 6, Asa com 6 e o quarto Retrô com 6. Aí o quinto fora com 5, o Jacuipense, e o Falcon com 6, sexto com 5 também, né? Então você tem aí
7 times brigando por 4 vagas. Essa para mim, é a chave mais difícil, pelo menos, que vai se mostrando até o momento. Até o momento. No final de semana, agora na quinta rodada, nós vamos ter o Falcon recebendo o Asa. Você vê, o Falcon com 5 recebendo o Asa com 6. Olha que duelo importante. Sábado, 16 horas. Às 17, o líder Cruzeiro pegando o vice-líder Sergipe, lá em Alagoas. Às 17 do sábado, o Atlético de Bahia, que é o Lanterninha, recebendo o Bahia de Feira. Duelo baiano, mas o Bahia de Feira é muito favorito, pelo menos aparentemente. E no domingo, 16 horas, Jacuipense recebendo o Retrô. Jacuipense com 5, Retrô com 6. Olha que duelos importantes e como pode mudar de uma rodada para outra o G4. Sensacional esse grupo A4. No grupo A5, nós tivemos o líder Ceilândia metendo 4-0 no Interporto de Tocantins. Ceilândia com 10 pontos líder, o Interporto é o sétimo com 3, distância grande. Liderança vai tranquilo. O novo vice-líder agora é o Anápolis, que empatou com o Operário lá no Mato Grosso 1-1. Bruno para o Anápolis, Ronei para o Mato Grosso. O Anápolis com 8, 2 pontos a menos que o líder Ceilândia é o segundo. E aí o Operário do Mato Grosso, ele com 4 pontos é o sexto colocado. Está fora do G4. O terceiro colocado é a União do Mato Grosso, que perdeu do Iporá por 1-0 lá em Goiás. Gol do Ayrton. O Iporá, sexto colocado, é quinto colocado com 6 pontos, está encostando no G4, né? E União, apesar da derrota, ele é o terceiro colocado com 7 pontos. E fechando o G4, o Brasiliense, que foi jogar com a Real Ariquemes, o único time que não marcou nenhum ponto, perdeu todas. Lá em Rondônia, o gol do Luquinhas, o Brasiliense fez 1-0. Ceilândia 10, líder. Anápolis 8, segundo. União 7, terceiro. Brasiliense 7, quarto. O G4. Só que o Iporá tem 6, está ali colado. O Operário tem 4, tem chance. O Interporto tem 3, tem chance. Só o Real Ariquemes que só veio para participar do grupo. No grupo A5, o que a gente pode falar? Que nesse final de semana, todos os jogos no sábado, o Operário pega pega o Iporá, lá no Mato Grosso. Operário e Iporá estão fora. Quem vencer pode até, dependendo do resultado, entrar. O Interporto, que está fora, recebe o Real Ariquemes. Outro duelo de times que estão fora, que querem colar no G4. E aí os times do G4 se enfrentam. Brasiliense e Ceilândia, duelo lá do Distrito Federal, né? O Brasiliense, se vencer, vai aos 10 pontos do Ceilândia. O Ceilândia, se vencer, abre 6 do rival. E o Anápolis, que é o segundo colocado, recebendo União terceiro lá em Anápolis, em Goiás. Então olha que esse grupo aí também promete emoções demais na quinta rodada do final de semana. Vamos para o grupo A6 então, onde a gente não teve movimentação, ninguém saiu do G6. A líder portuguesa do Rio jogou com Nova Iguaçu, que é o Lanterninha, e empatou. Até surpreendente, Marcelo Toscano, que tem 3 gols, está brigando pela artilharia, fez o gol da Portuguesa, e o Matheus Alves do Lanterninha Nova Iguaçu, que fez o primeiro pontinho. Mas em princípio está bem distante, não deve brigar por classificação nesse grupo. E a Portuguesa é a líder com 10. O novo vice-líder é o Santo André. Deu uma tropeçadinha porque em casa o Santo André ficou no empate com o Resende 1-1. Vitinho para o Santo André e Andrei para o Resende. Resende tem 2 pontos, também parece não brigar, mas tomou um ponto do Santo André, que mesmo assim ele era terceiro e foi para segundo. 8 pontos, a 2 da Portuguesa, né? Aí o Vitória é o terceiro colocado. Deixa eu pegar aqui. O Vitória é o terceiro colocado, ganhando do Democrata por 3-1 lá no Espírito Santo. Breno, William Gaúcho e João Paulo, contra um gol do Iago do Democrata. Vitória, com 7 pontos, é o terceiro. O Democrata, mesmo perdendo, também tem 7, é o quarto. Portuguesa 10, Santo André 8, Vitória 7, Democrata 7. Quem colou ali foi o Atlético. O Atlético lá de Minas Gerais, jogando em casa, ganhou do Real Noroeste do Espírito Santo por 1-0, gol do Wanderson. E aí o Atlético foi a 6. Então, 10 Portuguesa, 8 Santo André, 7 Vitória, 7 Democrata e 6 Atlético. Real Noroeste com 3, Resende com 2, Nova Iguaçu com 1, estão ficando um pouquinho mais afastados. E olha, na rodada do grupo A6, desse final de semana, o Vitória, que é o terceiro colocado, com 7, vai receber o Atlético, que é o quinto, com 6. Olha que jogão. O Resende vai jogar com o Nova Iguaçu, duelo dos 2 últimos que parecem que não assustam. Portuguesa líder vai receber o Santo André, vice-líder, lá no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.
E o Democrata, o quarto colocado com 7, recebe o Real Noroeste, que tem 3 pontos e ainda sonha, né? Então veja que esse grupo também está movimentado. Acho que Resende e Nova Iguaçu não brigam por nada, mas de qualquer maneira a gente tem que ficar atento. No grupo A7, Patrocinense segue líder desse grupo, porque o Patrocinense venceu o Cascavel por 1-0, gol do Maicon Félix. O Cascavel até mandou embora o técnico Luiz Carlos Cruz, foi demitido porque o Patrocinense líder com 8 e o Cascavel lanterna com 2. Então mudou o treinador e o Patrocinense segue na primeira colocação. O novo vice-líder é o Maringá, hein? O Maringá é o novo vice-líder. Por quê? Porque nessa rodada o Maringá ganhou do Operário por 2-0, gols do Pelezinho e do Serginho, e aí subiu, foi para a segunda colocação com 6 pontos, tirou o craque, né? Então você vê que o Maringá, uma vitória é o que muda, e até porque essa vitória você faz com que o Operário fica lá na penúltima colocação com 3 pontos apenas. O 15 de Piracicaba, que empatou com a Ferroviária no duelo paulista por 1-1, estava na liderança, mas agora é terceiro colocado, está muito próximo. Rodolfo Mol por 15 de Piracicaba e Lucas Rodrigues para a Ferroviária. A Ferroviária não venceu ainda, hein? Ferroviária do Elano não embalou. 15 tem 6, terceiro colocado, e Ferroviária é sexto com 3 pontos. Ainda não conseguiu entrar no G4 a Ferroviária. E fechando o G4, o outro time paulista, né? A Inter de Limeira foi jogar com o craque lá em Catalão, lá em Goiás. O Jonathan Carlos e o Cairon fizeram 2-0 para o craque, mas no segundo tempo, aos 46 do segundo tempo, o Bruno Menezes marcou 2-1 para a Inter de Limeira e aos 50 o João Felipe. Olha que preparo físico da Inter, hein? Foi buscar nos acréscimos no segundo tempo um empate importante. Com 6 pontos a Inter ficou no G4 e o craque com 4 ficou fora na quinta colocação. Mas esse grupo está muito disputado. Patrocinense 8, Maringá 6, 15 Piracicaba 6, Inter de Limeira 6, craque 4, Ferroviária 3, Operário 3 e Cascavel 2. Todo mundo tem chance, né? Todo mundo tem chance. Final de semana, Cascavel e Operário, o Lanterna contra o vice-lanterna. 16 horas do sábado, duelo paulista, o 15, terceiro colocado, com a Inter de Limeira, quarto colocado. 17 horas, a Ferroviária, sexto colocado com 3, recebendo o craque que tem 1 ponto a mais e está na quinta colocação. E aí você tem Patrocinense e Maringá, Patrocinense líder, recebendo Maringá vice-líder. Outra tendência de movimentação aí dentro da chave, porque tem jogos importantes no G4. E finalizando o grupo, vamos para o grupo A8, onde o Camboriú perdeu 100%. Perdeu 100%, sendo derrotado nessa rodada no duelo do lado de Santa Catarina, catarinense. O Ercílio Luz fez 2-1 de virada. Rian Felipe marcou para o Camboriú e o Giovanni Albuquerque fez os 2 do Ercílio Luz. O Ercílio Luz, segundo colocado com 8, subiu uma posição de terceiro para segundo. E o Camboriú perdeu 100%, mas segue líder. 9 Camboriú, 8 Ercílio Luz. O terceiro colocado é o Caxias. O Caxias, que nessa rodada, no duelo também gaúcho, fez 2-1 em cima do Brasil de Pelotas. Dirceu e Eron para o Caxias, Marco Henrique para o Brasil. O Caxias, 7 colocado, 7 pontos. Contra 8 do Ercílio e 9 do Camboriú, terceiro colocado. O Brasil é o vice-lanterna com 2 pontinhos, campanha horrorosa. E fechando esse G4, o São Joséense, lá do Paraná, nessa rodada, empatou 1-1 com Concórdia lá em Santa Catarina. Marquinhos pro Concórdia, Danilo, que fez o seu 4º gol, é um dos artilheiros do campeonato, né? Danilo do São Joséense, Gilvan do Campinense e o Ristoni do Souza, os 3 têm 4 pontos, os 3 são os artilheiros do campeonato. E aí você tem Camboriú 9, Ercílio Luz 8, Caxias 7, São Joséense 6. Mas o Concórdia com 4, Aimoré com 3 vem logo atrás. Brasil e Novo Hamburgo, os gaúchos com 2 pontinhos, parece que vieram só para disputar. Na rodada do final de semana, sábado, 15h30, São Joséense na 4ª colocação, recebendo o Camboriú, o líder, duelo de G4. Domingo, 15 horas, o Concórdia, que está ali na cola, recebendo o Ercílio Luz, que é o vice-líder. Duelo catarinense. Daí você tem o duelo gaúcho no domingo, 16 horas. O Brasil com o Aimoré. 2 times que estão fora do G4. E 18 horas, outro duelo gaúcho. O Novo Hamburgo, lanterna, recebendo o Caxias, terceiro colocado. E claro, como nós vamos ter jogo na próxima segunda-feira, eu aguardo a próxima segunda-feira para vir com todos os detalhes da 5ª rodada. Mas você tem aqui tudo explicadinho, tudo o que aconteceu nessa 4ª rodada da Série B. É isso aí,
Forte abraço a todos e até a próxima segunda-feira. Até lá!